Boa tarde, queridos telespectadores. Aqui estamos nós no nosso encontro de segunda-feira, com prazeroso assunto hoje, que teremos aqui junto conosco um ex-piloto, como ele prefere se denominar, o Walter Salles, falando uma série de histórias e relembrando um passado bastante brilhante desse petropolitano. Mas antes de iniciarmos com o Walter, nós vamos falar da nossa satisfação. Quarta-feira passada tivemos uma reunião muito proveitosa na Escola Luiz Carlos Soares, lá no Morém, para cuidarmos da revitalização do espaço esportivo do Murim, o Parque Municipal do Murim, que se encontra numa situação muito deplorável, mas que braços dados entre poder público do município e a comunidade, que criou um grupo de trabalho de cidadania do Morém para explorarmos essa possibilidade de uma reforma, de uma melhora muito acentuada naquele espaço que é um dos pouquíssimos espaços que Petrópolis dispõe para a prática esportiva. Inclusive, teremos na semana que vem um programa extremamente dedicado a esse assunto que nós estamos adiantando já. Estamos editando a reportagem que lá foi feita, na qual envolvemos políticos, envolvemos inclusive o próprio prefeito, envolvemos a comunidade, diretoras de colégio e com certeza semana que vem estaremos trazendo mais envolvidos no processo para que possamos dar a nossa caminhada em função de conseguirmos aquela revitalização tão sonhada por todos nós que amamos os esportes. Eu começo então agora falando com o nosso Gualtinho. Para nós, Gualtinho, desde pequenininho, não muito, né? Que ele já começou sendo um pouco grande, mas Gualtinho que começou no kart, passando junto conosco. Boa tarde, Gualtinho. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar com vocês. Falando aqui, lembrando um pouco das tantas histórias que a gente teve aí de kart, o começo da carreira, a luta ali para se arrumar patrocínio e tem muita coisa para a gente contar aqui. Walter, você realmente começou numa fase muito importante do kartismo do Rio de Janeiro. Nós tínhamos grids maravilhosos e você destacou-se logo de princípio, apesar de que você não passou pela Júnior, né? Você já começou na Novatos. E começou já no primeiro ano, numa categoria dificílima, com 30 pilotos competindo, começou ganhando e disputando o título. Gualtinho, como é que nasceu esse teu amor pela velocidade? Olha, eu sempre gostei muito de corrida, assim, eu acompanhava todos os grandes prêmios de Fórmula 1, eu lembro que final de semana, quando a gente tinha que sair para ir para casa dos avós ali, meu pai e minha mãe sabiam que só saía depois que acabasse a corrida ou que fosse antes para eu chegar lá a tempo de ver a corrida. Eu lembro que eu comecei assistindo ali com José Carlos Passe, foi o primeiro brasileiro que eu me lembro correndo e eu lembro de chorar muito. Eu me lembro de eu com 8 anos de idade, mais ou menos, chorar muito quando saiu no Jornal Nacional a notícia da morte dele, que o avião que ele estava viajando para o sítio, o avião particular caiu e ele morreu. Ele, o Marivaldo, que também corria, o Marivaldo, do famoso número 45 das corridas brasileiras, né? Então, ali começou realmente o meu amor, junto com o José Carlos Passe, mas foi bem no comecinho. E depois que veio o Nelson Piquet, e aí do Nelson Piquet em diante, aí eu não perdi mais uma corrida, tanto de Fórmula 1 quanto de Fórmula Indy. E foi embora. Aliás, eu lembro muito bem que você era um piquezista, né? Eu gostava. A gente discutia muito, Senna, não, mas eu sou Piquet, e o Gualtinho era o defensor do Nelson. Eu gostava muito do Nelson, por quê? Porque quando o Senna chegou na Fórmula 1, o Piquet já estava lá e o Piquet já era bicampeão do mundo. O Piquet foi campeão em 80, se não me engano, 80, 81 e 83. E eu não vou deixar de torcer para um cara que eu torcia e dar o braço a torcer e falar que o Senna era melhor. Apesar que hoje, e mesmo anos atrás, eu já sabia que o Senna era um talento bem superior ao Nelson Piquet. Aliás, nós convivemos de perto com o Ayrton e tivemos até uma frase que eu acredito que talvez até seja minha de origem. Nós não corríamos com o Ayrton, nós corríamos atrás do Ayrton. Era ele lá, pouquíssimos, talvez o Bellini, o Mário Sérgio e talvez... Conseguiam andar com ele. Mas ele fazia chover. Um dia ele no Rio,
você ainda não estava nessa fase, 79, se eu não me engano, o Ayrton fez coisas naquele autódromo que ninguém podia esperar. Quando o Calvinhac virava 55 segundos, olha que coisa, Valtinho, 55, ele chegou lá e virou 51. 4 segundos. Realmente fantástico. Mas, Valtinho, eu lembro muito bem, você, Eveline, Geison, meus filhos, vocês passavam a tarde juntos lá em casa. Você indo lá na oficina acompanhar. O teu prazer ia além da pista, além de dirigir. Era junto com a equipe, não era isso, Valtinho? Eu gostava muito de estar na oficina, né? De ver a preparação dos karts, saber se tinha algum carburador melhor para a gente pedir, saber se tinha... Porque eu já tinha ideia de que para você vencer no automobilismo, você tem que ter o melhor equipamento, ou ter um equipamento muito bom e obter resultados. Que obtendo resultados, logo vencendo e estando entre os primeiros, que vai te possibilitar conseguir patrocinadores e se destacar e chegar em algum lugar. Então, já que a partir do momento que eu tive a condição, que meu pai me deu a possibilidade de começar a correr, quando eu tinha 16 anos, uma vez a gente comprou um kart antes, quando eu tinha, se eu não me engano, 12 ou 13, foi começar a correr, mas aí o meu pai chegou um dia e falou, olha, não dá, isso aqui é muito caro, não dá pra gente correr. Aí eu deixei de lado o kart, mas a vontade de pilotar ainda continuava. Mas aí, uma vez com 16 anos, ele falou assim, olha, quer voltar a correr? Lógico que quero. Foi aí que a gente entrou em contato com você e os 2 primeiros anos ali a gente... Fizemos 2 anos muito agradáveis, principalmente a convivência contigo, com a Daniela, com o Joelza, com o Walter. Walter que já era amigo de juventude, né? Ele era o meu secretário, eu era o presidente do Grêmio do colégio. Então a gente tinha um relacionamento muito bom, muito agradável. E falemos uma verdade, né? Vocês são a fidalguia, é a família mais fidalga, talvez, da cidade de Petrópolis, né? Você, teu tio, o Paulo também, que coisa maravilhosa esse pessoal. E é tão agradável lidarmos com pessoas desse nível, né? E o Valtinho só ficava transtornado, eu lembro muito disso, era na hora da corrida. Eu lembro de uma corrida maravilhosa que você ganhou do Traquibel, não sei se você lembra dessa corrida, lá em Jacarepaguá. Você passou por ele logo no princípio, e ele era talvez o número 1 na época da Novatos, e você passou e foi embora. Olha, que felicidade, que alegria, a tua e a nossa também, né, Valtinho? Foi a primeira vitória, foi, se eu não me engano, na minha terceira etapa. Isso, exatamente. Etapa, e eu lembro que estava a mãe da minha mãe, minha falecida avó, foi ela que foi no pódio me entregar o... Troféu. A avó Sirene entregou o troféu, foi a primeira vitória e dali aquele gosto, porque o automobilismo tem o seguinte, a gente tem muito mais tristeza do que alegria, né? Tristeza, tristeza, tristeza. Mas a hora que você tem uma alegria dessa de ganhar, a alegria é tão boa que ela compensa todas as frustrações e momentos ruins de quebra, de batida. Ganhar é tão bom, saber que você fez o melhor e você conseguiu bater os outros, que isso daí te dava forças para aguentar todos os períodos de discussão, né? De problemas que o automobilismo tem, do modo geral. Eu lembro você na Bahia, na B, se eu não me engano, você naquele ano era piloto de fábrica da CLR, se eu não me engano isso. Você vinha muito bem na bateria final, ou na terceira bateria, quebrou a corrente, você teve que parar. E a gente ali queria fazer alguma coisa, não podia, né? Quando quebra alguma coisa do tipo, não tem jeito. Não tem o que fazer, né? É arrumar o kart para a próxima. Né? E quando é um campeonato brasileiro, então, não tem próximo, é só no outro ano. No ano seguinte. Né? Você lembra muito bem de Anápolis. Que campeonato foi aquele de Anápolis? E que no final, você na última bateria, me saiu lá de trás. Foi um campeonato que se bateu muito, né? Foi muito cheio de batida. Tinha uma reta muito grande lá. A reta de Anápolis era enorme. E os pneus naquela época também não foram grande coisa, não. Você lembra? Rinaldi e Pneubras. Era uma guerra ali. E eu lembro que na bateria final você me sai de 10º, não sei quanto, vamos lá para trás, e chegou em 7º. Puxa, faltou um pouquinho. Uma volta você seria o 6º. Porque os 6 primeiros subiam no pódio, né? Exatamente. E ali foi só, se eu não me engano, a minha 5ª ou 6ª corrida. Quer dizer, eu estava correndo com pilotos que tinham bem mais experiência, por ter começado mais tarde um pouco, mas foi muito bom. Esse primeiro brasileiro de kart também foi tudo ali. Foi tudo moldando ali, tudo que eu fui aprendendo para depois conseguir seguir carreira e ir para fora do Brasil
e realmente virar um piloto profissional. Ô Gualtinho, eu lembro de um fato muito interessante, que a gente às vezes em casa até recorda muito disso. Terminamos Anápolis, foi uma semana de muito trabalho, a gente estava exausto, fomos para Águas do Rio Quente, a Caldas Novas. E lá naquela coisa maravilhosa, vamos, passeia para lá, passeia para cá, as crianças e tudo. Jason pequenininha, Eveline também. Me chega o Gualtinho correndo e diz, Alcindo, vamos depressa lá pro hotel. Eu digo, o que foi acontecer agora? Não, nós vamos ver o filme do brasileiro. Eu digo, Gualtinho, o filme do brasileiro é a última coisa que eu quero ver hoje, você lembra disso? Passaram e nós... Eu estou impressionado como é que a memória dele é boa, a memória dele é melhor do que a minha, porque eu já começo a esquecer um monte de coisa. Mas, vem cá, você ainda tem bastante HD para guardar, hein, Gualtinho? Mas também, dali do kart, talvez mais 1 ou 2 anos depois de Anápolis, você começou a ir para a Fórmula, né? O caminho tradicional que os pilotos ali de brasileiros faziam, os que estavam pretendendo chegar na Fórmula 1, na Fórmula Indy, era isso, correr de kart, sair do kart. A gente tinha uma Fórmula Ford que era muito forte, inclusive a melhor equipe era aqui em Petrópolis, era o Wolf Seikel e o Mauro Vogel, dominavam durante vários anos ali a Fórmula Ford, e era o caminho tradicional ali. Eu corri de kart em 87, 88, 89, e aí em 89, já com 18 anos para 19, foi quando eu comecei a pensar em correr de Fórmula para sair do kart e seguir a carreira realmente nos monopostos ali e tentar seguir adiante. O primeiro ano de Fórmula foi Ford no Brasil, né? Foi o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Eu cheguei em 5º ou 6º lugar no campeonato. E foi o único ano que eu realmente fiz no Brasil. Dali em diante, no final daquele ano, de 1990, eu já fui para a Europa fazer uns testes em algumas equipes do Campeonato Europeu de Fórmula Opel. E aí consegui fazer um teste muito bom. Eu lembro que do Brasil fui eu e o Nono Figueiredo fazer um teste numa equipe holandesa. A gente foi para Zandvoort, um frio danado no final de 1990. Tinha uma equipe de um ex-piloto de Fórmula 1, chamava Jan Lammers. Ele tinha uma equipe no Campeonato Europeu e a gente foi fazer o teste. Eu consegui ser aprovado ali que era para ser um estrangeiro e um holandês. O holandês foi um holandês muito bom, que era campeão europeu de kart, o Martin Kuna, e eu consegui pegar a vaga dos estrangeiros, que eu disputei com outros 5 pilotos, colombiano e de outros países da Europa, e 2 brasileiros que tinham. Eu fui bem no treino, consegui pegar essa vaga e ali começou, em 1991, com 20 para 21 anos, começou a minha carreira ali internacional. E ali você fez, aquele primeiro ano teu, você fez Fórmula Opel. Foi o Campeonato Europeu de Fórmula Opel. A gente corria nas preliminares da Fórmula 1. Eu vi muitas corridas do Senna, o final do Piquet, o começo do Schumacher. A gente fazia preliminar. Nossa corrida era domingo cedinho, o treino era no sábado, depois da classificação da Fórmula 1. Largava bem cedo, antes da Fórmula 1. A corrida de Fórmula 1 geralmente larga 1 da tarde, a gente largava 10 horas da manhã. E era 45, 50 minutos de corrida. E depois a gente já estava lá para assistir acompanhar o Grande Prêmio. Eu lembro que eu rodava muito, eu pegava a motinho da equipe, ia para as curvas, assistir os pilotos fazendo a corrida ali, os traçados, as freadas e as disputas na corrida, nos treinos. E foi um ano muito bom, 91, um ano de aprendizagem, numa equipe média. Eu acabei em 10º lugar no campeonato. E no ano seguinte eu fui para uma outra equipe, uma equipe italiana, disputar esse mesmo campeonato. E aí foi o ano que eu disputei o título o ano inteiro, obtive 3 vitórias e acabei sendo vice-campeão europeu de Fórmula Opel em 1992. E uma coisa, você ali estava abrindo as portas, você estava na vitrine para a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 vinha depois, né? Porque depois da Fórmula Opel, a gente... tinha 3, né? Tinha a Fórmula 3 inglesa e tinha a Fórmula 3000 na época. Quer dizer, o passo seguinte era ir para a Fórmula 3 e dali continuar tendo bons resultados, porque para você chegar lá, ou você tem que ter muita grana, muito patrocínio, ou tem que ter muitos resultados bons nas categorias de acesso para você abrir os olhos de quem está lá e conseguir o teu lugar. E a gente tinha uma safra muito rica de pilotos naquela época. Quando eu corria
na Europa, que eu estava ali na Opel, na Fórmula 3, a gente tinha o Barrichello, que estava chegando na Fórmula 1 para chegar, tinha Gil de Ferran, tinha Hélio Castro Neves, tinha Tony Kanaan, tinha assim, uma safra muito boa que até hoje na Fórmula Indy são nossos dois pilotos que estão lá, o Tony e o Elinho. Na Fórmula 1 o Rubinho ficou durante tantos anos, o Gil de Ferran foi ser campeão de Fórmula Indy depois. E tinha uma série de brasileiros ali que se destacaram, Cristiano da Mata vinha depois também. É até um pouco triste hoje ver que a gente tem uma safra tão pobre de pilotos para se chegar na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. O automobilismo, assim, esse caminho acabou ficando tão fraco, até pela quantidade, são poucos pilotos que estão lá com condições de chegar numa Fórmula 1 ou numa Fórmula Indy. Waltinho, você, nós mais à frente, que lida hoje como dono de equipe, mas, Waltinho, talvez nós precisássemos um pouco mais no Brasil, era de Fórmula. A nossa Fórmula aqui é muito fraca, né? Nós tínhamos campeonatos de Fórmula Ford, campeonatos de Fórmula 3 mesmo, de alto nível, né? Nosso nível hoje está muito fraco, né? Porque ficou muito caro, durante muitos anos acabou-se não tendo campeonatos, agora está até se voltando, está tendo a Fórmula 3 Brasil, acabou aquela Fórmula 3 sul-americana e se criou a Fórmula 3 Brasil, um campeonato bem acessível financeiramente para os pilotos que estão saindo do kart e querem começar a correr de Fórmula, que é aí que a gente vai fazer a base, inclusive um dos filhos do Piquet está liderando esse campeonato, está dominando o campeonato, que é o Pedro Piquet. Eu acho que é um dos motivos da gente ter piorado tanto assim, em número e qualidade de pilotos que chegam na Europa em condições de ter sucesso e de chegar à Fórmula 1. E também o fato da gente ter se criado uma Stock Car tão forte aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Stock Car é um dos campeonatos mais fortes do mundo. O nível dos pilotos, das equipes, dos patrocinadores, acabou ficando uma coisa tão forte, tão profissional, que muito garoto de 16, 17, 18 anos não está nem tentando ir para fora. Ele quer chegar na Stock Car e já começar a receber salário e começar realmente a ser um piloto profissional, do que ir lá para fora e ter que investir durante anos numa interrogação que se vai se chegar numa Fórmula 1 ou numa Fórmula Indy, que é onde você começa a ganhar dinheiro. Até lá você não consegue viver disso. Você só bota, né? Você bota, tem que correr atrás de patrocinadores e, lógico, sobra alguma coisa para você viver, para pagar suas passagens, mas você não ganha. E esses pilotos de Stock Car muito novos que entraram na Stock Car, eles já estão conseguindo, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, já receber salários bem razoáveis até em nível mundial para estar correndo aqui no Brasil. Isso é muito importante. E uma coisa também nós temos sentido muito que no kart, apesar de que hoje eu acompanho pouco, mas talvez o maior problema do kart Brasil seja a parte de se trabalhar muito em cima de pneu duro. O pneu de ótima qualidade, mas de muito duro. Então esse pneu, quando o piloto vai para fora, ele já sofre muito, porque o pneu é um dos fatores primordiais, é o contato do carro com o chão. Então quando você tem um pneu muito duro, você conhece bem de perto isso, né? É complicado, né, Waltinho? Não sei se você diz no kart, os pneus do kart são muito duros. Mesmo graduados hoje e que tem o pneu mais macio, o pneu amarelo, né? Então isso realmente, eu acho que tem atrapalhado um pouco, né? Isso aí talvez seja o caminho para se conter custos, né? Um pneu que dura mais, né? Para você precisar comprar menos jogos de pneus e se tornar uma coisa mais acessível para quem está começando e conseguir chegar. Mas aí realmente, quando você chega lá fora para fazer corridas de kart lá fora, pensando num campeonato mundial, de repente você vai pegar kart que tem uma aderência muito maior, né? E as regulagens são todas... E a maneira de guiar também é diferente, né? O pneu mais aderente, você dirige de outra forma que o pneu menos aderente, né? E o kart é a escola inicial, né? Sim. Todos os grandes pilotos ali, a maioria deles começou no kart e do kart foram embora para as categorias de Fórmula. Você vê que hoje nós temos uma briga na Fórmula 1 de dois ex-kartistas que corriam juntos. Rosberg e Hamilton. Rosberg e Hamilton. Mas, Waltinho, me diz uma coisa, dentro das fórmulas na Europa, qual que foi mais favorável a você, a que deu mais emoções? Assim, você é a gente que gosta de correr, qualquer hora que a gente bota o capacete, a gente vai com tudo para a pista. Mas esse campeonato europeu de 91 foi um campeonato que foi brigado
corrida a corrida. Infelizmente, no final, eu perdi por poucos pontos o título. E o campeonato também, o inglês de Fórmula 3, que é um campeonato tradicional, um campeonato que eu consegui vencer a prova mais importante do ano, que foi o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 3, que era fazendo preliminar da Fórmula 1. Ali realmente os donos de equipe... Foi em Silverstone. Os donos de equipe já... O Silverstone. Silverstone era o apelido por causa de tantas vitórias do Ayrton, né? E aí foi uma corrida também muito prazerosa, que eu larguei em segundo. Desde a largada eu botei muita pressão no Oliver Gavin. É uma corrida que eu tive a oportunidade de assistir outro dia, um replay, um compacto dela. Foi muito prazeroso ali esses 2 anos, que na verdade esse ano de 95 foi o meu último ano de Europa, né? Depois de 5 anos morando lá, no final de 95, eu acabei tomando o caminho dos Estados Unidos, junto com os meus patrocinadores na época, pintou a oportunidade, aí eu acabei indo para o lado norte-americano ali, mas tenho grandes lembranças, assim, a gente morava junto numa casa em Cambridge, eu, o Rubinho Barrichello, o Ricardo Rossetti e o Roberto Xavier. A gente durante 2 anos ali foi uma convivência sensacional ali. Uma história, né? Muita coisa. Aliás, muita você história. até hoje continua mantendo com o Rubinho um estreito contato, né? O Rubinho hoje a gente está junto na Stock Car, né? Ele ainda como piloto e eu já numa outra função, cuidando da minha equipe, mas a gente está sempre junto, sempre se fala. Ontem, há 2 dias atrás, eu até falei com ele em Mônaco para desejar parabéns, que ele estava lá fazendo o Grande Prêmio de Fórmula 1 para a Rede Globo, que ele hoje em dia trabalha, e falei com ele para dar parabéns, que é dia 23 de maio, é o aniversário dele e o aniversário do pai dele. Os dois fazem aniversário no mesmo dia. Eu sou padrinho de casamento dele, a gente tem um contato... Uma ligação muito grande. Isso eu sempre me dei muito, não com o Rubinho razoavelmente, mas nunca tive grande proximidade, muita proximidade com o Rubão. Estivemos juntos em vários brasileiros, corrida de São Paulo, e o Rubão é uma pessoa fantástica para você lidar, né? Um cara maravilhoso. E um detalhe, eles se parecem muito com vocês, porque o Rubão também lutou muito, como o Walter, eu sei perfeitamente que o Gualtão, né, como a gente chama, como o Gualtão lutou para conseguir dar a você o que você queria. E você ainda tinha um detalhe, quando o Gualtinho queria alguma coisa, olha, gente, aquele carburador, aquele motor, olha, não era brincadeira, não. Era realmente uma coisa maravilhosa de se ver aquela luta. E o sofrimento do Walter, porque muitas vezes o pai tem vontade, né? Mas as condições financeiras não são tão fáceis, né? É difícil. Meu pai já fez milagre, né? Meu pai e minha mãe fizeram um milagre ali, às vezes, para conseguir manter as coisas lá na Europa, para conseguir, quando não se fechava um patrocínio do jeito que tinha que se fechar, foi uma luta ali. Aí vem o mãe trocínio e o pai trocínio, né? O que eles fizeram ali, eu não sei se eu teria coragem de fazer. Bom, mas você caminha para isso, né, Gualtinho? Não sei. Não, mas olha, a gente tem visto aí, a sequência, o Rubinho tá com o filho, o Caparelli tá com o filho. Eu já passei a minha parte de pai de piloto, né? Hoje o Jason é o dono da equipe, que foi nossa, e ele não quer mais nada com correr. Não é a praia mais dele, como o Robertinho também, que conviveu muito conosco, o Streit, né? Então, realmente, a gente observa muito isso, né? Gualtinho, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco nosso. Eu vou chamar os nossos apoiadores para voltarmos em seguida com a outra fase, a fase americana do Gualtinho. Por favor.